que possamos de fato agora entrar nesse espírito de culto em reverência ao Senhor, porque se estamos aqui é porque o Senhor nos abençoou mais uma vez, derramou a sua misericórdia sobre nós, nos deu saúde. Pastor Cláudio, impossibilitado de estar conosco, ainda com dores fortes na coluna, não conseguiu estar aqui. Veja que privilégio você tem de estar aqui com saúde, graças a Deus. Bom ver o diácono Janildo aqui recuperando sua saúde também. Motivos de sobra temos para agradecer ao Senhor. Então, se você ainda não agradeceu a Deus, você tem um momento agora, nesse momento, de baixar a sua cabeça, de agradecer ao Senhor, de pedir misericórdia, de pedir graça ao Senhor, para que Ele fale ao seu coração, para que Ele traga ao seu coração um renovo, uma palavra especial que você esteja precisando nessa noite. Nós sabemos que o Senhor já se faz presente nesse local. Nós sabemos que Ele fará maravilhas em nosso meio, e é esse Deus que nós oramos, é esse Deus que nós servimos, e é esse Deus que nós clamamos nessa noite. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque se estamos aqui, porque a Tua misericórdia se renovou mais uma vez nessa manhã. Muito obrigado, Senhor. Nós temos motivos de sobra para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado pelas bênçãos imerecidas, Senhor. Muito obrigado porque temos muito além daquilo que de fato nós pedimos e pensamos. Muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado pela Tua graça. Senhor, enquanto estamos aqui como santos do Senhor, filhos Teus, nós estamos reunidos no Teu nome, e é no Teu nome que nós oramos pedindo, Senhor, para que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que Tu desejas nessa noite. Senhor, fala conosco mais uma vez, Senhor. Que possamos ser gratos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e por tudo aquilo que o Senhor irá fazer em nosso meio. O desejo do nosso coração, Senhor, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, nesse momento, nós vamos iniciar, depois da oração, um período de cânticos espirituais. Boa noite. Eu peço aos irmãos que fiquem em pé. Começaremos o momento de cânticos com Teu povo. Senhor formoso é? Senhor formoso és. Eu quero ver, pois quando estás neste
a tua palavra, Senhor Jesus, todos os dias das nossas vidas. É o teu povo, Senhor Jesus, aqui presente. Se faz presente no meio de nós, Senhor Jesus. Cantemos juntos. Cantemos juntos, é o teu povo. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Aleluia. Ele é um Deus verdadeiro, bondoso, amoroso. Nós somos criados com um único propósito, para o louvor da glória de Deus. Estamos aqui com um único propósito, eu creio, de adorar ao nome do Senhor. Tu és a nossa luz, a nossa salvação. A quem nós vamos temer, Senhor Jesus. Nós viemos para te adorar, Senhor. Viesse à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a
adoraste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Isso, a igreja. Vim para adorar-te, vim para prostrar, Esse é o nosso propósito, para Jesus. dizer Nós declaramos que Tu és o nosso Deus. és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Totalmente. És Totalmente amável, totalmente digno, Diga de todo o tão coração. maravilhoso, Senhor é maravilhoso para mim. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós já tivemos uma palavra de oração, já cantamos louvores ao Senhor, adoramos o nome dEle. E agora eu quero que você abra a sua Bíblia. Livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5. Filipenses 2, a partir do verso 5. Nós vamos ler até o verso 11. Eu começarei no versículo 5, e os irmãos assim por diante. A palavra do Senhor diz assim: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Ele. Nesse momento, meus irmãos, nós teremos a oportunidade também de orar um pouco mais. Vamos orar um pouco mais e nós temos alguns motivos de oração específico. Nós vamos orar pela nossa igreja, certo? Orar pela nossa igreja para que o Senhor continue fortalecendo a igreja. 111 anos, essa igreja levando o evangelho, pregando o evangelho. Nós vamos orar pelos pastores dessa igreja e nós vamos orar pela liderança dessa igreja. Então eu vou pedir, não quero
ter que delegar daqui, mas pedir para que 3 irmãos voluntários cheguem aqui à frente para ter essa palavra de oração pela igreja, pelos pastores e pela liderança. Vou esperar 3 irmãos em nome de Jesus. Quem será o primeiro? O primeiro sempre puxa. Quem será o primeiro que vai vir? Obrigado, meu irmão Everaldo. Agora, os 2 ficam mais fáceis agora. Um já veio. Quem serão os outros 2? Ainda estão resistindo assim, é? Então, eu vou ter que convocar agora. Falta só mais um. Que coisa boa. Falta mais um. Venha, meu irmão, venha orar. Quem vai ser agora? O último privilegiado a orar. Obrigado, Almir. Cabra bom. Então vamos orar, meus irmãos. Nosso diácono Everaldo vai orar pelos pastores. O diácono Almir vai orar pela igreja. E o irmão vai orar pela liderança da nossa igreja. Tá certo? Então vamos começar aqui. Querido e amado Pai e soberano, Senhor meu Deus, cuida, meu Deus, grandiosamente, ó Deus, de todos esses irmãos, meu Deus, que aqui nesta igreja, ó Deus, na liderança que o Senhor, meu Deus, incumbiu, dando a eles, meu Pai, autoridade, assim, meu Senhor, para poder conduzir, ó Pai, esta casa grandiosa e maravilhosa, ó Deus, que todos possam ouvir, ó Deus, Tua palavra, genuinamente como o Senhor, meu Deus, sempre nos ensina. Deus querido e amado, dás para ele sempre, meu Senhor, o dom, ó Senhor, meu Deus, meu Pai, como o Senhor ampliou isso para todos os seus filhos, para que todos possam ter esses dons, meu Pai, na amplitude da glória, para que todos possam, assim, meu Deus, estar cheio da Tua unção, o Teu Espírito Santo, e ensinar de uma forma tão grandiosa, meu Deus, como é levado a esse entendimento aqueles, meu Deus, que é chamado por Ti. Ó Deus, essa liderança desta igreja, que aqui, meu Deus, todos que estão presentes, ó Deus querido e amado, e que ensina e que faz, meu Pai, essa igreja crescer em conhecimento, sabedoria, ó Deus, elevado pela Tua graça, esse Teu Filho, meu Deus, que ora aqui neste momento, ó Deus querido e amado, assim seja dada essa graça a esses líderes, meu Deus, da Tua palavra, esse dom tão maravilhoso que o Senhor, meu Deus, nos concebe, que dá gosto, gozo de falar no Teu nome e exercer grandiosamente, como as Escrituras está lá, meu Deus, bem clara e escrita, ó Deus, que não só do homem viverá, ó Deus, não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, assim como está escrito em Mateus 4,4, grandiosamente, e esses líderes, meu Deus, eleva grandiosamente esse ensinamento para todos os irmãos que aqui entrar nesta casa, ó Deus, na ordenança da glória, abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, em Tua presença aqui reunidos, Senhor, como igreja Tua, nós queremos nos colocar em Tuas mãos e queremos também colocar, Senhor, o ministério pastoral desta igreja em Tuas mãos. Que o Senhor possa, Senhor, instruir cada pastor desta igreja, o pastor Paulo, o pastor Flávio, o pastor Cláudio, o pastor Júnior, o pastor Manassés, que o Senhor possa tomá-lo em Tuas mãos, Senhor, e que eles possam caminhar de mãos dadas com o Senhor. Que o Senhor possa ser suficiente em suas vidas, que o Senhor dê-lhes sabedoria, dê-lhes discernimento, que o Senhor conceda entendimento para eles sobre o corpo de Cristo, que é a Tua igreja, Senhor, e que eles possam permanecer firmes, Senhor, na pregação da Tua palavra, que eles possam ser vistos, Senhor, como verdadeiros homens do Senhor, como assim tem sido até hoje, que eles possam permanecer e que as Tuas bênçãos, a Tua graça e a força do Senhor esteja sobre a vida deles, sobre a família pastoral, suas esposas, seus filhos, enfim, Senhor, que eles possam ser verdadeiros homens de Deus para conduzir o Teu rebanho, a Tua igreja, em Cristo Jesus. Tenha misericórdia deles, Senhor, e que não lhes falte nada, não lhes falte fé, não lhes falte saúde, e que eles possam continuar, Senhor, perseverando na sã doutrina da Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai,
nós continuamos na tua santa presença. E agora nós colocamos diante de ti as nossas petições. Te pedimos, Senhor nosso Deus, que tu abençoes toda a membresia da Primeira Igreja Batista de Aracaju, para que todos possam tomar consciência de que só tu é Deus, que só tu é que merece louvor e culto. Que nós, Senhor nosso Deus, tenhamos discernimento para lermos a tua palavra e entendermos aquilo que tu queres que nós façamos nesta terra. Senhor nosso Deus, te pedimos em especial pelos novos convertidos, por aqueles que conheceram a mensagem de boas novas nos últimos dias, que eles possam se firmar na fé, como também, Senhor nosso Deus, seja com todos os membros da igreja, jovens, adultos, crianças, para que eles continuem firmes na fé que um dia abraçaram e que possam testemunhar cada vez mais de que o teu Filho Jesus Cristo é o único Salvador desta terra. Perdoa os nossos pecados e nos abençoa em tudo. Em nome do teu Filho amado é que nós te rogamos e agradecemos. Amém. Obrigado, meus irmãos. Podem sentar, que Deus os abençoe. Bênção. Nesse momento nós vamos continuar louvando e adorando o nome do Senhor através de hinos. E logo após, o pastor Flávio Amorim estará com a mensagem bíblica dessa noite. Amados, vamos começar cantando o hino 53, Os Filhos de Sião. Os filhos de Sião, honrai ao Rei dos Reis, louvores altos e cantai, louvores altos e cantai, guardai as santas leis, guardai as santas leis. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos santos em nosso Jesus. Os que do mundo são, a Deus não dão louvor, mas filhos do celeste Rei, mas filhos do celeste Rei, louvai ao Salvador, louvai ao Salvador. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos santos em nosso Jesus. Dos montes de Sião provém delícias tais, que de prazer nos enchem mais, que de prazer nos enchem mais, que gozos terreais, que gozos terreais. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Jesus. Ó, vem
as plagas de Sião, as plagas de Sião. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade, também perene morada dos crentes em nosso Jesus. Vamos cantar também o hino 60, Coroai, utilizando a primeira melodia. E esse hino, na parte final dele, ele tem a opção de várias vozes em separado. Se você conhecer alguma das variantes, pode fazer, que fica bem mais bonito. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus com glória, 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 com glória coroai. Ó escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os trilhões, com glória, 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 com glória coroai. Aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Estava silenciando o meu celular ali, porque já pensou se ele toca no meio do sermão? Aquele desespero, Tijuca, desligar. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos pensar nesta noite
no seguinte tema: atitudes que tocam o coração de Deus. Só empurrar um pouquinho aqui o macarrão. Abra, por gentileza, a palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 6, versículos 16 a 19. Quais são as atitudes que tocam o coração de Deus? Nós vamos pensar nisso nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Te bendizemos, ó Deus, te exaltamos, porque o Senhor é o autor da palavra, inspirou homens mediante o teu Espírito, Pai, para escrever a tua vontade, revelar a tua vontade para nós. E nós estamos aqui nesta noite, mais uma vez, cultuando ao Senhor, e neste momento, ó Deus, onde nós vamos meditar na tua palavra. Ó Deus, traga as lições, as verdades desta noite para o teu povo. Oramos pedindo a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, deixa eu só dar um pouco mais de luz, porque essa luz aqui está forte. Neste trecho de Provérbios, é um conselho, advertências e conselhos que possivelmente Salomão está dando aqui a seu filho. Aliás, o livro de Provérbios é recheado de conselhos. São aqueles textos que um versículo ele começa e termina, e ele entrega o recado que nós precisamos, às vezes não aquilo que queremos, Porque a verdade do Senhor, ela nos confronta, mas ela tem o seu propósito de trabalhar o nosso coração para fazermos então a vontade de Deus. A lista de atitudes abomináveis serve como um forte alerta moral e espiritual para nós, como igreja do Senhor, mostrando então o que Deus valoriza e aquilo que Deus abomina. O desejo do meu coração é que esta mensagem incentive a igreja a examinar as suas próprias ações, atitudes, buscando alinhar-se com os valores que agradam a Deus. É curioso o versículo 16, quando começa assim: 6 coisas o Senhor detesta, sim, 7 ele abomina. Na verdade, aqui é um estilo literário para enumerar coisas detestáveis, é um estilo literário criativo, na verdade, em hebraico, para poder despertar uma curiosidade, porque ele fala de 7 coisas abomináveis, mas ele diz 6 e depois ele diz 7. Mas é para despertar uma curiosidade que, inclusive, tem acontecido hoje nas redes sociais, nos vídeos das redes sociais. Há alguns vídeos que a pessoa fala assim: neste vídeo eu darei 4 dicas para você, mas o terceiro eu quero que você preste atenção. Na verdade, é para você chegar lá no terceiro. É uma estratégia de comunicação para poder prender a sua atenção. E é como se fosse este o objetivo dessa linguagem literária. Então, vamos lá. Quais são, então, estas coisas detestáveis, primeiramente, e depois nós vamos chegar às atitudes que tocam o coração de Deus.
A primeira é citado aqui como os olhos altivos, que aqui representam o orgulho e a arrogância. Deus detesta este tipo de atitude, a atitude de arrogância. E aqui essa palavra não é dirigida apenas para o povo de Deus, mas de uma forma geral, porque isto vai de encontro ao caráter de Deus. Então, o orgulho tem a ver com idolatria, o orgulho tem a ver com soberba, com colocar o outro numa posição inferior, e isto é detestável aos olhos de Deus. Segunda, a coisa que Deus detesta, segundo este texto, é a língua mentirosa, referindo aqui à desonestidade e o engano. Claro, Deus é espírito. A Bíblia diz que ele procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Também porque a verdade faz parte do seu caráter. E a língua mentirosa, a desonestidade, o engano, não tem a ver com o caráter de Deus e naturalmente nos prejudica. Porque, meus irmãos, tudo que Deus fez, Ele disse no final da sua criação, é bom. Aquilo que eu fiz é bom. E viu Deus que aquilo era bom. Porque Deus é bom. Tudo aquilo que Deus faz é bom. E se vem de Deus, nos faz bem. Mas a língua mentirosa faz mal. Ela é prejudicial. O ditado popular diz, mentira tem perna curta. Mas a Bíblia diz que a mentira tem vida curta. E é verdade. Uma mentira, ela chama outra mentira, assim como um abismo chama outro abismo. Então isto é detestável diante do nosso Deus. A terceira coisa que Deus detesta são as mãos que derramam sangue inocente. Violência e homicídio. E meus irmãos, como está fácil. Como está fácil nós vermos, assistirmos, testemunharmos episódios de assassinato, de mortes. Eu lembro que quando eu trabalhava na Record, na segunda-feira, é interessante isso aqui, meus irmãos. Na segunda-feira, eu percebi que as mortes que aconteciam nos finais de semana, né, ali, as notícias de segunda-feira eram um tipo de morte mais voltado a que aconteciam com arma branca. Era arma branca e acidente. Nos finais de semana, geralmente por causa de bebida, e aí a bebida e a droga, a briga dentro de casa, e aí o assassinato com arma branca. Diferente nos outros, quando era briga e tiro, assalto, aquela coisa. Mas isto é detestável aos olhos do Senhor. Ninguém tem direito de tirar vida de alguém. Absolutamente ninguém. O Senhor é o dono da vida. Nós fomos criados para a sua adoração. Mesmo em pecado, nós podemos, ou aqueles que ainda não foram alcançados, podem ser instrumentos poderosos nas mãos do Senhor. Então, interromper uma vida é detestável aos olhos do Senhor. Não matarás, não é em vão, que está também nos mandamentos, né? O quarto é o coração que traça planos perversos. São as intenções malignas. E eu, particularmente, preciso dizer uma coisa aqui. Eu não consigo ler este versículo, esta parte, coração que traçam planos perversos, e não me lembrar de Brasília.
independente do período. Porque eu confesso que agora que eu estou um pouco mais crescidinho, amanhã é meu aniversário e faço 25 anos, eu começo a perceber o quão, eu vou chamar para mim, o quão enganado eu fui até os dias de hoje pela política do nosso país. Como nós fomos enganados até o dia de hoje. E o pior, com emissoras testemunhando o que é que não acontece nos bastidores. Está aqui, ó. Coração que traça planos perversos. Agora, é claro, não é só lá. Porque o coração nosso é um coração pecador. Então, nós também precisamos olhar para o nosso coração. Nós precisamos sondar. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, não nos deixes cair em tentação. Senhor, que eu não seja, que eu não tenha, ou que eu não permita que o Teu Espírito me possua por completo, para que não haja nenhuma intenção, nem no pensar, para um coração perverso. A quinta coisa que Deus detesta, pés que se apressam para fazer o mal, disposição rápida para cometer iniquidades. O sexto, vou andar um pouco mais aqui, testemunha falsa que espalha mentiras, falsidade, calúnia, difamação, né? Às vezes alcançando pessoas inocentes, pessoas que não fizeram nada, mas por causa de calúnias, aquela pessoa é manchada, a história, o currículo é manchado, e aí prejudicando, às vezes, o emprego, prejudicando relacionamentos, e tudo isso aqui é abominável ao Senhor. E, por fim, aquele que provoca discórdia entre irmãos. Aqui nós podemos falar tanto irmãos dentro de casa, no meio da família, como também irmãos no meio da igreja. São aqueles semeadores de conflito e desunião. Eu confesso, meus irmãos, e quero dar glórias a Deus aqui por isso, eu e meus 2 irmãos, nós somos muito amigos. Muito amigos. Tenho um irmão gêmeo, por coincidência, amanhã é aniversário dele também, né? Aliás, amanhã é aniversário da minha mãe também, e do filho do meu irmão gêmeo. São 4 lá, fazendo aniversário amanhã. Mas nós somos amigos, sabe? Graças a Deus, há situações, ou então há assuntos que nós discordamos um do outro, mas que está tudo bem, nós tratamos aquele assunto, ou nós respeitamos a posição de cada um naquilo ali, e vamos embora, nós continuamos sendo irmãos. Isso aqui é um presente que eu tenho do Senhor, de ter meus irmãos junto comigo. Nós nos ajudamos nos serviços, enfim, para a glória de Deus, né? Mas, infelizmente, há famílias que existem as desuniões que são prejudiciais e que vale lembrar aqui que Deus detesta. Será que há algo na nossa casa, um relacionamento que precisa ser reparado, né? Talvez você com o seu irmão, né? A pergunta de Deus para Caim, gente, eu confundo. Quem matou quem? Caim matou Abel. Foi. A pergunta de Deus para Caim foi: onde está o teu irmão? Não foi? Onde está o teu irmão? Pense aí. Faça essa pergunta para você aí agora. Onde está o teu irmão? O que vem na sua mente em relação a isso? Então, 7 coisas que Deus abomina. Mas eu trouxe aqui para o coração da igreja também, agora, o outro lado. As atitudes que tocam o coração
de Deus. Quais são, então, esses valores que agrada o nosso Senhor? A primeira atitude é que Deus se agrada da integridade. A integridade, ela é a qualidade de ser honesto e ter fortes princípios morais. O texto, ele aponta aqui aquilo que Deus detesta: a língua mentirosa e a testemunha falsa que espalha mentiras, e o oposto disso é a integridade. Provérbios, capítulo 10, versículo 9, diz o seguinte: quem anda com integridade anda seguro, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Então vale a pena a vida de integridade. O lugar da integridade é no nosso coração. Nós fazemos essa separação, né, de mente e coração. Está na mente, mas não está no coração, mas nós sabemos que, na verdade, o coração não existe. O coração aqui é ilustrativo, né? Então, uma comparação que eu faço aqui é que na mente nós decoramos, mas no coração nós cravamos, no coração é pregado a mensagem. E então nós vivemos a mensagem. Passamos do conhecimento para a obediência, da obediência naturalmente à prática, e da prática criamos então um hábito. No início, praticarmos pode ser desafiador e despender de nós energia, uma energia maior. É como, por exemplo, ir para uma academia. Meu Deus, hoje tem que ir para a academia. Aí você vai no outro dia, Senhor, tem que ir para a academia de novo. Aí vai para a academia, de novo. Mas chega uma hora que você já começa a criar o hábito e você entende que você tem que ir para lá. E então, da mesma forma, a prática da palavra de Deus. A vivência em integridade. E é claro que a integridade, ela vem do Espírito Santo de Deus. Há aquela integridade que nós aprendemos dos nossos pais, com os nossos pais, mas essa integridade aprendida, ela não é uma integridade que completa todo o coração, ou toda a nossa mente, em todas as áreas da vida. Mas quando o Espírito Santo de Deus, né, o Pentecoste individual acontece, quando o Espírito Santo de Deus toma posse, quando nós somos selados pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz isso, Efésios capítulo 1, versículo 13, então nós temos alguém para nos cutucar quando estamos num caminho, numa direção que vai ferir a nossa postura de integridade. Com o Espírito Santo, ele nos alerta. Sem o Espírito Santo, somos íntegros naquilo que nós aprendemos. O Espírito Santo possibilita sermos íntegros em todas as áreas, quando ele passa a habitar em nós, né? E a integridade é, então, o primeiro valor. Deus se agrada da integridade. O momento de integridade também, além do coração, o momento de integridade deve ser a todo instante, e não de vez em quando. Só na igreja no domingo, no trabalho nem tanto. Em casa, eu acho que até que dá para ser um pouco íntegro. Não, a integridade deve ser a todo instante. Gálatas, eu lembrei desse texto, deste episódio, em Gálatas, Pedro, no meio dos gentios, estava se comportando como gentio e não como judeu. E então, versículo 14 diz, o apóstolo Paulo dizendo para Pedro, você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Vamos mudar este texto, ilustrar aqui. Você é crente,
mas vive como gentio. Quem são os gentios? Os gentios eram aqueles que não tinham um senhor. Os judeus tinham, mas os gentios não. Então, como eles não têm um senhor, eles não têm a quem prestar contas. Eles vivem do jeito que eles querem, ou viviam do jeito que eles queriam, né? Então, trazendo para a nossa realidade que você é crente, mas vive como gentio. E não como crente. Portanto, como pode obrigar o não crente a viver como crente? Né? Então, a integridade mediante o Espírito possibilita vivermos de forma inteiramente, que é o sentido da palavra, e não parcialmente como cristão ou a nossa integridade. Isto agrada o nosso Senhor. A segunda atitude que toca o coração de Deus é que Deus ama a justiça. Deus se agrada da integridade. Segundo, Deus ama a justiça. Deus odeia mãos que derramam sangue inocente e coração que traça planos perversos. O oposto disso, Deus ama a justiça. A justiça faz parte do caráter de Deus e Ele espera que o seu povo pratique a justiça. Há um sentido espiritual da palavra justiça que significa o ajuste com Deus, os justos, né? Os justos, aqueles que foram justificados pelo Senhor, eles tiveram os seus relacionamentos ajustados com Deus. Então, em Cristo, nós somos justificados. Agora, as nossas atitudes precisam, então, ser atitudes de justiça. Miqueias, capítulo 6, versículo 8, diz: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Existem as injustiças sociais. Meus irmãos, depois da queda, me fugiu aqui a palavra, mas depois da queda permanece o desequilíbrio, não é permanece que eu quis dizer. Mas depois que o homem caiu no pecado, o desequilíbrio tem permanecido. Com isso, as injustiças, o coração do homem contaminado, egoísta, individualista, orgulhoso, infelizmente. Então, diante deste cenário caído, é natural que aconteça as injustiças sociais, por exemplo, ricos e pobres, uma distribuição injusta, né, das rendas, as injustiças raciais, negros, brancos, índios. Eu morei próximo à chácara do Seminário Teológico Batista, lá de Mato Grosso, vizinho mesmo, e lá eles tinham a Sociedade Internacional Linguística que buscavam índios nas tribos para convertidos, né? Eles tinham a missão nas tribos e na língua chavante, a tribo chavante. E o trabalho deles, missionário, era o trabalho de traduzir a Bíblia, o Novo Testamento do inglês para o chavante. E foi um trabalho belíssimo. E eu tive o privilégio de ver esse material concluído, da década de 70 até ali no início do ano 2000, eles concluíram o trabalho e traduziram a Bíblia para a língua chavante. Então, eles traziam os índios para a sede da Sociedade Internacional Linguística
E eles testemunhavam de como eles eram deixados de lado em todos os aspectos. O que chegava até lá, bebida, drogas, né, as influências mundanas. Mas aqui, então, as injustiças raciais. Existem também as injustiças religiosas. Nós temos aqui, pelo menos há uns 10 anos atrás, eu gravei um vídeo e fiz uma pesquisa. O IBGE constatava que no Brasil 86% dos brasileiros eram católicos ou cristãos. E isto, querendo ou não, contribui muito para a expansão do evangelho aqui no campo. Mas acontecem injustiças religiosas, seja perseguição de evangélicos, mas também católicos, também espíritas, pessoal do candomblé e muçulmanos. E isso a injustiça é abominável aos olhos do Senhor. Existe, de fato, preconceitos. Nós aprendemos, né, não apenas em casa, mas nós aprendemos determinadas culturas ou conceitos, perdão, que no dia a dia, sem pensar, vem o pré-conceito diante daquela situação. E isto é abominável aos olhos do Senhor. Porque diante do Senhor, nós somos todos pecadores, carentes da graça de Deus. Se nós hoje estamos aqui, é porque nós fomos alcançados pela graça de Deus. Dia 29 de maio agora, completam 25 anos que eu entreguei minha vida a Cristo. E a condição que eu estava para que Deus fosse lá me buscar, não era uma condição que agradava ao Senhor ao ponto dele trazer para cá. Pelo contrário, era uma condição completamente oposta. Eu estava vivendo na contramão dos princípios de Deus, mas Ele me amou e me buscou. Ele te amou e te buscou lá onde você estava. Então, diante de Deus, somos pecadores, carentes da graça de Deus. Mas nós só estamos aqui porque Cristo nos deu o entendimento e o Espírito Santo nos transformou e tem transformado pela sua graça. As injustiças em relação a gênero, lembrando aqui que gênero é homem e mulher, né? Mas existe também, hoje, de uma forma clara, a questão da homossexualidade, e essas pessoas também precisam de atenção, de ajuda, de amor, de respeito, porque antes de tudo, são seres humanos, são pessoas. E nós, como cristãos, precisamos honrar o nosso Senhor. A decisão de como iremos nos comportar, a responsabilidade é nossa. E nós, tendo o Senhor como a nossa referência, nós temos que decidir agradá-lo, porque existem coisas que o Senhor detesta. E a nossa atitude precisa ser, então, atitudes de honra ao Senhor, respeito ao Senhor, né? Respeitamos as pessoas. Agora, aquilo que cada pessoa pratica, nós não somos obrigados a concordar em qualquer área da vida. Em qualquer área da vida. Não somos obrigados a concordar. Respeitamos, né? Respeitamos. E é isso aí. Toda injustiça vem do homem e toda justiça vem de Deus. Quando nós somos justos, nós agimos conforme o caráter de Deus.
Terceiro e último ponto, a atitude que toca o coração de Deus é a atitude que Deus se alegra com a harmonia entre as pessoas. No texto que lemos, Deus detesta aquele que provoca discórdia entre os irmãos. O oposto disso é a harmonia e a unidade na nossa família, irmãos, ou na nossa comunidade, porque nós somos irmãos em Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 16 diz: vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Percebam aqui o orgulho, né? Sejam sábios aos seus próprios olhos. Então, o orgulho compromete a unidade, né? Isso significa resolver conflitos. Não é à toa que existe, inclusive, uma pós-graduação chamada Gestão de Conflitos, né? Temos que estudar para poder gerir equipes, pessoas, né? Comunidades, porque conflitos, onde tem gente, tem conflito. Onde tem gente, tem conflito. Somos pecadores, somos falhos, imperfeitos, culturas diferentes, educação diferente, referências diferentes. Então, onde nós estamos, aí é preciso a cada um fazer a sua parte para que haja, então, a possibilidade desta unidade. Mas que bom que nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos une, que nos iguala, que nos coloca debaixo da mesma verdade. A responsabilidade de todos nós é de obedecermos a mesma verdade. Agora, sejamos, meus irmãos, prudentes, de que nós não somos obrigados a esperar daqueles que não têm o Espírito a verdade. Se não tem o Espírito, meus irmãos, eles não têm a direção, assim como nós não tínhamos. Mas como nós temos o Espírito e a palavra, a responsabilidade de ler, aprender, meditar, aplicar e sermos então transformados, né? Obedecermos, a responsabilidade é de cada um de nós, que temos acesso à verdade e o Espírito em nós. Efésios capítulo 4, versículo 3 diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito e o vínculo da paz. Meus irmãos, então busquemos incansavelmente a unidade em nossas comunidades de relações, que mesmo em tempos de conflitos e desentendimentos, divergências, sejamos agentes de reconciliação e harmonia, e que possamos, com coragem e perseverança, sermos promotores da paz. Para concluir, as atitudes que tocam o coração de Deus está fundamentado no caráter de Cristo. Integridade, justiça e harmonia. Cristo nos deixou o exemplo. Encerro esta mensagem com Miqueias, capítulo 6, versículo 8, texto que eu já li. Que pratiques a justiça, ame a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê o privilégio de tocarmos o seu coração com as nossas atitudes. Amém? Você deseja isso? Né? Senhor, olhe para nós, ajuda-nos a tocarmos o teu coração com as nossas atitudes.
Que os teus olhos, ao mirarem para nós, não encontrem, ó Deus, nenhum desses pontos que a tua palavra diz que o Senhor detesta. Livra-nos, ó Deus, do mal. Livra-nos da carnalidade, porque é da nossa carne tudo isso. A língua mentirosa, os olhos altivos, ó Deus, as injustiças, tudo isso provém da carne. O pecado habita em nós, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós te louvamos, ó Deus, pela esperança que nós temos no Senhor, de sermos diariamente transformados pelo teu Espírito. Ó Deus, tudo, Senhor, tudo, para tocarmos o teu coração. Pelo teu amor, ó Deus, pela tua graça, pela tua compaixão, pelo teu inclinar os ouvidos para nós, pela tua grandeza, ó Deus. Nós te exaltamos e ajuda-nos, ó Deus, a termos atitudes que tocam de fato o teu coração. Esse é o desejo sincero, ó Deus, nosso, como igreja, como povo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Dízimos e ofertas, ok. Enquanto estivermos adorando ao Senhor com mais um cântico, você pode devolver os dízimos e entregar as ofertas. Enquanto consagramos dízimos e ofertas, vamos cantar o hino 170, a oração de consagração. Oh, mais detestável, sim, seja-me o mal, mais calmo em pesares, mais alto ideal, mais fé no meu mestre, mais consagração, mais gozo em servi-lo, mais grata oração, mais justo me faze, mais salve o Senhor, mais firme na causa, com muito fervor, mais reto na vida, mais triste ao pecar, um filho submisso, mais pronto em amar, mais puro me faze, mais santo em Jesus, mais do teu domínio, mais paz nesta cruz, mais rica esperança, mais obras aqui, do céu mais ansioso, mais vida por ti. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, antes de encerrarmos o culto dessa noite,
Agradecer a Deus por mais essa noite. Estamos aqui. Passar alguns avisos rápidos referente às programações da igreja nesse final de semana. Amanhã nós estaremos reunidos com os jovens casados no condomínio do pastor Cláudio. Nós estaremos com uma turma lá de mais de 30 jovens casados e tenho certeza que será uma bênção. No sábado, teremos aqui o encontro do Ministérios Unidos em Cristo, às 5 horas, e também à noite, o sábado do casal, tá certo? Então, você que é casado, sinta-se convocado para essa ação. Você que também é solteiro, você que é viúvo, divorciado, venha também participar. Você que é membro da igreja também das ações dos Unidos em Cristo. E também no dia 1º de junho, no próximo sábado, teremos a audição do Ministério de Louvor, tá certo? Mais informações vocês podem procurar a irmã Malu. No dia 1º, a partir das 14 horas, aqui na Pibinha, teremos a audição para o Ministério de Louvor, tá bom? Por último, queremos informar que no dia 15 de junho terá o Jantar dos Namorados, tá certo? O Ministério de Família está promovendo, junto com o Ministério de Juventude. O ingresso para o casal custa R$ 170. Fui informado recentemente que você pode passar no cartão, pode parcelar também. Pastor Cláudio passou essa informação. Então, você que puder participar dessa programação, as vagas são limitadas. Então, procure. Marta e Beto estão ali também, se quiserem procurar. Pessoal do Ministério de Família, então procurem. Faça a sua inscrição para a glória de Deus. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos ficar de pé nesse momento. Com oração e bênção, estaremos encerrando o culto dessa noite. Teremos o nosso momento de sempre, o momento de coinonia na quadra. Então, assim que encerrarmos aqui o culto, você pode se dirigir. Como o pastor Paulo mesmo diz, você está convocado a participar. Então, não vá embora, não. Intimado, né, já, a participar. Então, não vá embora se antes passar na quadra, dar um abraço no irmão, comer algo que é preparado com tanto carinho e amor para você, que veio aqui nessa noite e recebeu do Senhor, tá bom? Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos porque ouvimos a tua palavra nessa noite. Muito obrigado porque fomos edificados, Senhor, por tudo aquilo que aconteceu nesse culto nessa noite. O privilégio é nosso de render glória, louvor e adoração ao Senhor. Muito obrigado pela rica oportunidade que o Senhor nos concedeu. Leva-nos também nos em paz agora aos nossos lares, que possamos ter um momento de comunhão em paz também, possamos chegar em paz e ter uma noite tranquila de sono. E que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Cristo Jesus, doces e poderosas consolações do Espírito Santo, seja com o povo de Deus reunido aqui, espalhado por toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém.